pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou uma menina curiosa, igual vocês sabem, né? E quando eu tenho alguma curiosidade, eu vou pesquisar. Então, eu já falei para algumas pessoas aqui que devem ter, né? Já está no canal há mais tempo, que eu fui mãe de leite. Eu tive 4 filhos, mas tive muitos filhos de leite. Eu acho mais ou menos na faixa dos 12, daí pra cima, de filhos de leite. Então é um ato de amor é um ato de amor maravilhoso ser né? Doar o leite da gente para uma criança e saber que ela está fortalecendo a vida, essas coisas tudo. É um ato muito de amor. Então eu fui ver qual foi a primeira mãe de leite. Eu queria saber quem era a primeira mãe de leite. E a história é um pouco triste, a meu ver. Eu vou ler porque eu li muita coisa, escrevi resumidamente e vou tentar passar para vocês, tá bom assim? As amas de leite eram títulos que os senhores dos casarões, né, os proprietários, davam às escravas esses nomes. Era comum, era uma profissão, pois as senhoras da Casa Grande, elas que escolhiam entre as negras que estavam ali paridas, elas escolhiam qual elas queriam para que fosse ama de leite do filho delas. Então, elas pegavam uma cativa que tivesse tido filho recente, né, e levava ela para casa grande. Assim, quando o bebezinho da senhora nascia, lá já estava dentro da casa, da fazenda, essa negra já estava lá esperando para dar o primeiro leite ao bebê. Era uma profissão árdua, pois elas eram a principal cuidadora da criança. Elas tinham de lavar, amamentar, dar banho, brincar, e a comida da criança, às vezes até a criança fazer a idade de 12 anos, elas ainda estavam como ama de leite da criança. Elas não eram só aquelas que davam leite, que amamentava e tipo a criança desmamou, elas eram tiradas de lá. Não, elas ainda às vezes continuavam lá cuidando daquela criança como se fosse delas. Então, às vezes nem sobrava leite para os filhos dela. Isso quando elas podiam levar os filhos dela. Entendeu? Toda e qualquer responsabilidade a respeito da criança era a ama de leite. Toda e qualquer responsabilidade era da ama de leite. Elas ainda, gente, elas eram alugadas para outros senhores, ou seja, elas eram moeda viva, né? Um senhor de um casarão tinha tido uma ama lá que estava dando leite para o filho dele, e o outro também nasceu o outro bebê, e aquela ama de leite ali era pega e levada para outra casa para amamentar também o outro bebê. Às vezes elas amamentavam, igual eu fiz, 3 bebês de uma só vez, né? Num só dia, elas tinham obrigação de estar na casa de 3 casarão para dar o leite à criança. O Joaquim Nabuco, ele foi um abolicionista, né, da nossa raça querida. Ele teve uma ama de leite e ele pegou e tirou recortes de jornais, essas coisas assim, sabe? E tem guardado em museus históricos, né, que fala sobre escravidão, etc. Tem os anúncios nos jornais das amas de leite. Elas eram anunciadas dessa forma, gente. Olha como era o anúncio colocado no jornal.
aluga-se ama de leite de boa saúde, de cor parda livre, com cria de 1 mês e aliança-se uma boa qualidade de leite. Quem precisar, aliança-se essa tipografia. Ao outro, compra-se uma boa ama de leite, parda do primeiro ou segundo parto, mucama acolhida, que saiba cozer e engomar perfeitamente, sem vícios, nem manchas e nem moléstia. E, espantosamente, esse, ato de ser mãe de leite não nasceu aqui no Brasil. Ama de leite nasceu na Europa. Quando os reis, as rainhas, os condes, condesses, a monarquia veio para o Brasil, eles trouxeram essa profissão, que depois virou profissão, sabe? Trouxeram para cá essa profissão onde a ama de leite era tido como uma empregada da casa, né? Ela era reconhecida como uma empregada, ou seja, uma babá, mas uma babá de 24 horas. Então elas eram amas, por isso não era chamada de babá, né, gente? Mas acontecia um fato muito triste também do lado de lá. O que acontecia? As meninas casavam muito cedo, então às vezes elas não tinham leite para dar ao bebê, ou muitas outras vezes elas não sobreviviam ao parto. Então era falado que o leite da negra era um leite forte, era um leite farto, era um melhor leite que dava mesmo saúde, etc. E quem tinha uma ama de leite para estar ali cuidando do filho era gente que podia, porque tinha que ter dinheiro para estar alugando uma ama, para ter um escravo ali 24 horas cuidando, né, daquela criança. Então, para as escravas, gente, às vezes era muito bom que elas saíam, né, lá da senzala, do frio, do relento, daquelas coisas, situações todas que a gente vê na escravidão que aconteceu. Mas também tinha um lado muito triste, que às vezes os patrões abusavam delas e ali nasciam também as crianças que era dito como as crianças, os filhos eram chamados de filhos bastardos. Então elas também cuidavam dos filhos, tanto delas quanto das outras negras, né? E uma coisa muito triste que acontecia, que às vezes elas não podiam levar a criança delas para casa grande. Então os patrões às vezes pegavam a criança dessa negra e doava, vendia, abandonava, sabe? Ou era deixado na roda dos excluídos, né? Que vocês devem saber que existia convento, onde tinha umas freiras que pegavam as crianças, que tanto dos brancos quanto dos negros, eu não sabia que os negros iam para lá, eu fiquei sabendo agora, mas eram colocados nessa roda, onde era uma parede que tinha uma roda que girava e um cesto, ali colocava a criança, e quando a criança chorava, a pessoa que estava do outro lado escutava, rodava e acolhia aquela criança. Então a mãe não ficava sabendo o que era feito do filho, nem a mãe branca, nem a negra, né? Então as mulheres eram sem comentário. Ah, tá. A partir de 1808, que a família real chegou aqui, né? Então foi mais ou menos nessa época que foi implantado as amas de leite no Brasil. Mas quando os filhos das negras não eram abandonados nem doados, elas ficavam lá na senzala, né? Com outras mães que amamentavam, que às vezes dava certo, às vezes não tinha nenhuma lá também que amamentava. Então elas tentavam tratar a criança com leite de cabra e a farinha de mandioca. Algumas sobreviviam, outras vinham a óbito.
né? Depois passado essa fase, quando veio a abolição, muitas mulheres conseguiram comprar também a liberdade, além de comprar, né, veio a abolição. Então, elas passaram a oferecer para ser ama de leite, sabe? De outras pessoas que tinham uma situaçãozinha melhor. Aí já não era só os senhores do engenho que usavam essas mulheres como profissionais, sabe? Eram toda pessoa que podia pagar pelo leite, porque tinham como o leite da negra ser o forte, o bom, né? O leitão mesmo, o poderoso. Mas agora nós, no século XX, já sabemos que não, né? Que o leite materno, ele é muito, muito essencial na vida da criança, muito essencial mesmo, principalmente o primeiro leite, o colostro, e o leite bom para o filho é o leite da mãe. E o leite da mãe é o melhor leite para o filho. Ou seja, vamos amamentar sim nossas crianças, vamos sim dar a elas tudo de bom, né, gente? Porque o primeiro olhar, quando você vai amamentar a criança, o primeiro olhar, aquela primeira troca de olhar, é uma coisa que não dá para esquecer nunca. Não é maravilhoso? Mesmo que você tenha dado de mamar mais de uma criança, que, né, você tenha tido mais de um parto, ou que você tenha amamentado outra criança que não é sua, o hábito de dar, de amamentar é uma coisa de amor, de amor. E eu nunca ia imaginar que isso tinha sido profissão. Eu nunca ia imaginar que tinha nascido assim, né? De uma forma de troca de moeda, onde as negras eram tratadas como uma cadela, né? Porque cadela que a gente tem uma ninhada, a gente anuncia ali no jornal a ninhada para vender, mas ao contrário ali era a mãe, né? A mãe era que era anunciada no jornal e posta à venda, a aluguel, né, a trocas. Então, uma mulher que estivesse dando leite, uma menina, né, que estivesse amamentando, ela era moeda de troca por patrão, por senhores. Então, assim que nasceu as mães de leite. E como é que pararam? Pararam porque tudo é moda, né? Não é de hoje que é modinha. Então, quando as mulheres brancas viram que eram chique dar de mamar, que era, né, legal, uma da realeza falou, eu vou amamentar o meu filho, e ali ela começou a amamentar e todas foram seguindo o passo dela, porque era chique fazer o que a moça da realeza fez. Mas antes disso elas achavam que deformava o corpo, que elas ficava menos desejável, que elas perdiam muito tempo em estar cuidando do filho, porque elas tinham que estar o tempo todo ali, né, a pontos e prontas para festa, bailes, jantares, eventos e etc, né? Ela sempre tinha que estar linda, perfeita do lado do marido. Era assim que era a vida, tanto das negras como das mulheres brancas, era uma luta constante. Então, há muito tempo, desde que o mundo é mundo, né, que as mulheres vêm dando exemplo de força, de garra e de coragem. Tanto as negras sofriam quanto as brancas. Então foi assim que nasceu a profissão ama de leite ou mãe preta, que era assim chamadas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Sintam-se à vontade para estar comentando, dando um like ou dislike. O seu comentário, eu digo aqui sempre, me ajuda muito para que eu faça um novo vídeo, tá? Sejam muito bem-vindos, se inscrevam, sintam-se em paz em minha casa, tá?
Beijo pra vocês, saúde e paz pra todo mundo. E a profissão, gente, de ser mãe é 365 dias por ano, 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. E é de graça. E é de graça. É, porque dai de graça o que você recebeu de graça. O que Deus nos deu de graça foi os nossos filhos. Então a gente ama de graça. Porque, como eu digo, ser mãe não é nada fácil, mas Deus nos capacita. Saúde e paz para todos vocês. Até o próximo vídeo.